Deus. Paz do Senhor a todos, irmãos, amém? Estamos hoje, nessa manhã de domingo, começando mais uma escola bíblica dominical. Estaremos hoje ministrando a lição de número 5, amém? Que todos os irmãos possam estar conosco nessa manhã, né? Que Deus possa falar através de mais essa ministração com cada um de vocês. É mais uma ministração muito forte, uma palavra na qual o apóstolo Paulo traz aqui no segundo capítulo uma mensagem muito forte acerca de como fomos ressuscitados em Cristo Jesus, né? Então essa é a visão dessa manhã. Eu quero agradecer a cada um de vocês que já está aqui nessa live conosco nessa manhã, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que possamos assim hoje aprendermos junto um pouco mais acerca da palavra do Senhor. São tempos difíceis de reclusão, de estarmos em nossas casas, mas a palavra de Deus ela não para aqui. Não é porque estamos nas nossas casas que Deus vai deixar de falar conosco. É nesses momentos, né, que a igreja se levanta, seus filhos, né, os filhos de Deus se levantam para dar uma palavra de conforto, um ânimo, algo para fortalecer a vida daqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos sempre ouvir a palavra de Deus. Então eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né, que está aqui, que vai nos ouvir nessa manhã. Que Deus possa estar assim abençoando a cada um de vocês. Amém? Lição de número 5, né, da escola bíblica dominical. Ministramos sempre uma palavra que hoje, né, nesse período é uma palavra assim muito forte, né, vai ser um entendimento que Deus vai nos trazer. Eu tenho certeza, Ele vai nos trazer assim uma visão muito ampla acerca de como fomos salvos em Cristo Jesus. E esse momento, esse período, isso é muito importante, porque fortalece a cada um de nós, amém? Irmãos, aqueles que já estão me assistindo, se o áudio estiver bom aí, dá um ok. Se vocês estiverem vendo, se a visão aqui estiver boa também, dá um ok aí, tá bom? Que Deus seja com cada um de vocês, tá bem? Nessa manhã de domingo 5, lição número 5, dia 3 de março, graças a Deus estamos acompanhando, seguindo, né, a CPAD, né, a lição do dia. E hoje falaremos um pouco acerca de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então tudo que temos hoje é graça a Cristo Jesus. Ele é a ponte, é o caminho, né? A palavra vai dizer que Cristo é a verdade e a vida, é o caminho de tudo quanto temos, amém? O texto áureo vai ser bem direto, amém? Antes de... já tenho alguns irmãos aqui. Bom dia para a diaconisa Ângela, está dando um bom dia aqui. O nosso diácono João também está assistindo, nosso pastor André, graças a Deus. Nossa irmã Maria, que Deus seja com cada um de vocês nessa manhã, amém? Aonde cada um de vocês esteja, no trabalho, em casa, que Deus possa abençoá-los nessa manhã, ok? Antes de mais nada, eu queria fazer uma oração por vocês, meus irmãos, né? Que já está aqui, já está nos acompanhando nessa manhã, tá? Senhor Deus, eterno Pai, agradeço a Ti, Papai, pela vida de cada um dos nossos irmãos que já está nos assistindo, que vai nos assistir em outros momentos durante essa live, Senhor. Agradeço a Ti pela vida deles, visita cada um deles, meu Pai, abençoa, fortalece, Senhor, porque o que nós precisamos é da Tua graça, somente a Sua graça, Senhor, nos fortalece em Cristo Jesus, meu Pai. Usa, Senhor, da Tua misericórdia, visita o coração de cada um dos Teus filhos, Teu servo, fortalece nesse momento difícil, Papai, que aqueles que se acham fracos nessa manhã, Senhor, que através da Tua palavra o Senhor possa fortalecê-los, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Efésios 2, o texto áureo vai estar lá em Efésios 2, do 4 e 5, que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Muito forte essa palavra, essa passagem aqui, esse texto áureo,
no qual a palavra, o apóstolo Paulo, né, falando aqui em Efésios, quando ele está escrevendo, ele cita que o seguinte: nós estando ainda nos nossos pecados, né, nas nossas idolatrias, porque era um período, meus irmãos, na qual a idolatria ela prevalecia naquele momento. Então a igreja era um momento na igreja de Efésio que a igreja estava se fortalecendo. Então nesse capítulo 2, né, o apóstolo ele vem trazendo algumas informações acerca do reino celestial, né? Já que no capítulo 1, no qual estudamos, que fomos eleitos, né, em Cristo Jesus, quando o apóstolo ali ele vem trazendo algumas informações à igreja, ele vem agradecendo a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos que em Cristo Jesus, né, estar com ele, né, está passando esse período difícil. E aqui ele está fazendo uma afirmação, né, acerca do que éramos antes de Cristo, o que passamos a ser depois de Cristo, porque ele vai dizer que fomos vivificados juntamente em Cristo Jesus. Então a palavra é muito forte acerca de dizermos e afirmarmos que, né, através de Cristo temos vida e vida eterna. Essa é a passagem, a visão que Paulo está trazendo nesse momento. Então, a igreja, nós como igreja, a gente tem que ter essa base, esse fundamento de que tudo que nós temos é através de Cristo Jesus. Ele é a ponte, né? Ele que vai trazendo toda uma nova vida para aqueles que viviam no pecado. Então, tudo quanto Paulo está escrevendo aqui, ele está afirmando que tudo vem através da fé, a fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a verdade prática. Glória a Deus. Verdade prática vai dizer o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito da vida eterna. Isso aqui é muito importante, porque quando o apóstolo está falando que fomos perdoados, além de sermos perdoados, tivemos o direito à vida eterna. Então, tanto eu quanto você, cada um dos irmãos que tem fé em Cristo Jesus, né, que tudo foi feito através dele, né, temos o direito, né, de receber a vida eterna. Em paz do Senhor também para o nosso presbítero José de Souza, está vendo também a nossa live, está nos acompanhando. Que Deus abençoe o nosso presbítero. Amém? A leitura bíblica em classe está lá em Efésios 2, do 1 ao 10, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. O apóstolo Paulo aqui advertindo a igreja acerca de como era a vida antes e depois de Cristo. Antes, o apóstolo está fazendo a afirmação de que andávamos, isso é no passado, né? No segundo a potestade do espírito do mal, né? Então tudo aquilo que era do mal, né, vivia junto com aquele povo naquele período. Era um período assim muito difícil. Para quê? Para estar, né, para ministrar, estar na presença do Senhor. Mas com o sacrifício vivo de Cristo, né, isso nos deu acesso total ao Deus Pai. Então ele está fazendo aqui, está trazendo uma visão muito ampla acerca de como andávamos e como devemos andar hoje em Cristo Jesus. Nós
fomos separados, então hoje não somos mais filhos da desobediência, amém? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então ele está falando assim, tudo quanto a igreja vivia naquele momento, além de ser um momento muito difícil para pregar e para ministrar, né, vivia segundo os desejos da carne. Hoje não, hoje estamos segundo o desejo do Pai Celestial, amém? O versículo 4 vai dizer o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, aqui é algo que, se você for analisar em várias versões da Bíblia, ele vai dizer a mesma coisa. Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. Outras passagens vai dizer pelo seu grande amor. Ele não vai dizer só que Deus nos amou, pelo seu grande amor. Então tudo quanto Deus fez por nós é pelo seu muito amor que Ele tem para conosco, né? Então hoje somos salvos pela graça, né? Mas isso vem do nosso coração, vem da nossa fé. Então nesse momento difícil, igreja, eu peço para vocês, tenham fé em Cristo Jesus, que tudo nele, né? Tudo quanto cremos nele, ele nos fará mais forte, né? Esse momento difícil da igreja, crendo em Deus, ele nos fará mais forte, varões valorosos, firmes na fé, amém? Isso diz a nossa leitura bíblica em classe, amém? Meus irmãos, vamos direto para o texto, né? Porque é uma lição muito forte, tem um texto no qual a gente tem que detalhar parte a parte acerca de como fomos salvos, a idolatria do homem nesse período. Então a gente tem que ter uma visão muito clara, muito ampla acerca de qual bênção Deus, né, nos deu através da sua graça, né? A graça através de seu Filho amado Jesus Cristo, amém? Vamos aqui por texto para a gente poder discorrer o texto nessa manhã. Pai do Senhor a todos aí, os irmãos que estão entrando aí, amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa manhã, que Deus seja com cada um de vocês. A introdução diz o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários. Então Paulo aqui está trazendo uma passagem acerca de como a igreja de Efésios deveria viver a partir daquele momento, né? Os irmãos em Cristo, pela salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, a liberdade na qual temos, né, é uma liberdade imerecida, né? Foi Deus que nos deu. Então, não é um favor merecido nosso, né? É pela graça do Senhor Jesus Cristo, na qual nos concedeu ser livres, né? Livres do pecado, né? E estar com o Pai. O primeiro tópico diz o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Isso é antigo, isso está no passado, isso não é mais da igreja, isso não é mais dos salvos em Cristo Jesus. Hoje, novas pessoas somos, amém? No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filho da ira. Então a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter essa clareza em nossos pensamentos, em como levamos a vida, em como permanecemos em Cristo. Como é que permanecemos em Cristo?
quando estamos distante do pecado, né? E quando as ofensas, né? A ira já não vive mais em nós, né? Porque agora estamos em Cristo Jesus. Então tudo quanto temos é do Senhor. Então que a maravilha que Deus faça tanto na minha quanto na sua vida, através da transformação, através da fé, que seja isso firme, né? Que isso edifique a sua vida, que isso transpareça através do seu dia a dia, do seu trabalho, de como você está na presença do Senhor. Então que isso possa ser assim algo do qual Deus possa falar com cada um dos irmãos em cada manhã, não é só hoje, através dessa palavra, mas que cada um de vocês possa viver isso em Cristo Jesus. O primeiro subtópico, a nossa condição interior, isso é fundamental. Tudo quanto temos no coração, isso transmite em nós. Então, se a igreja hoje está firme em Cristo Jesus, é porque isso está no nosso interior, é no nosso coração, é da palavra ministrada do dia a dia, né? É Deus falando conosco através das orações, dos jejuns. Então, isso é uma bênção de Deus, através de quê? Através do buscar a sua face. Então, a igreja, ela tem que buscar a face do Senhor, para que Ele, assim, fale conosco, através da sua palavra, da sua misericórdia, das suas bênçãos sobre as nossas vidas. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. Então isso é algo assim, uma transformação única, no qual o apóstolo está falando à igreja naquele momento, que estando mortos em ofensas. Qual ofensas? Pecados, né? Idolatria. Era um momento assim que a igreja vivia rodeada, né? Porque o que prevalecia naquele momento era a idolatria, né? Eram os desejos carnais. Então aqui o apóstolo ele está fazendo uma afirmação acerca da nova vida em Cristo Jesus. Então quando no primeiro versículo aqui ele está trazendo esse alerta para a igreja, né? Logo no primeiro versículo do capítulo 2, ele está instruindo a igreja que nova vida temos em Cristo Jesus. Então o pecado já não é entre nós, então isso já não dependemos mais das vontades, dos desejos carnais, né? Estamos em Cristo Jesus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, quando ele está fazendo essa declaração, uma declaração real acerca do ministério do Senhor, ele está trazendo aqui que a natureza decaída do homem já não vive mais nele, né? Vivemos hoje em Cristo Jesus. Então, o pecado já não é entre nós. Então, para podermos estarmos firmes na promessa do Senhor, na promessa na qual Deus propôs sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos salvos em Cristo Jesus, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Amém? O segundo subtópico diz o seguinte: nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio de uma metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. É algo incrível o quanto o apóstolo ele é sábio nessa visão, né? Ele tem o instrumento, ele está sendo aqui nessa passagem usado por Deus, porque quando ele vai aqui dizer que a conduta do homem, né, que antes vivia, hoje já não é mais, hoje isso já é passado, hoje fomos regenerados em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está sendo extremamente aqui direto à igreja, né, extremamente assim, tendo uma visão, né, acerca de como a igreja está naquele momento, né, de como a igreja está passando pelaquela situação e o que deve ser feito a partir daí, porque fomos adotados em Cristo Jesus. Na lição de número 3, estávamos ministrando assim acerca da eleição e predestinação, né, e fomos eleitos em Cristo Jesus. Então
fomos adotados por Ele para nova vida termos. Então isso, o pecado, né, já não é conosco. Então fomos conduzidos, né, a viver em Cristo Jesus. Então o pecado já não vive mais em nós. As ofensas nas quais o homem vivia naquele período, e hoje vamos trazer isso para os nossos dias atuais. A partir do momento que cremos em Cristo Jesus, fomos batizados e seguimos na fé, né, ofensas e pecados já não é mais do nosso cotidiano, da nossa vida. Então isso será, e tenho certeza que na vida de cada um de vocês, afastado, né? Se alguém vier com a má conduta, né, com algo que tenha algum tipo de transgressão sobre a vida dos irmãos, né, vocês, creio eu, que Deus vai agir sobre a sua vida e você vai se conduzir, né, perante a situação ou alguma dificuldade de uma forma diferente, né, agradecendo a Deus pela nova vida nas quais tem. Amém? Andastes segundo o curso deste mundo. Então, quando o apóstolo Paulo está trazendo essa visão aqui, ele está falando que quando o homem, né, foi ressuscitado em Cristo Jesus, ele já não anda mais sobre o curso do mundo, sobre o curso do pecado, sobre o curso da desobediência. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, revitalizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Então, o apóstolo está falando aqui acerca da salvação, né? Ele está dizendo que fomos separados, a gente não deve se ajustar ao mundo, a gente tem que viver segundo o tempo de Deus, né? E não segundo o tempo dos homens, né? O tempo do pecado. Então Deus, né, está instruindo Paulo aqui nesse momento a escrever que o tempo é dele, o tempo é do Pai, não é do homem. Então não precisamos ajustarmos segundo o tempo do homem, né? Porque a visão, o pensamento do homem naquele período era pecaminosos, e isso não é mais da igreja, né, de Cristo Jesus, né, através do seu sacrifício. Então isso não é mais de nós. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui é o que? Segundo a idolatria, segundo os desejos do inimigo, né? A igreja naquele período estava muito distante, né, de Deus. Através do sacrifício de Jesus, seguimos, estamos próximos, temos acesso ao Pai. Amém? Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas, adiante da carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, né? Então, somos exaltados também em Cristo Jesus. Então todo o poder do maligno, né, que está aí sobre o mundo, ele já não é mais sobre nós, mas ele faz um alerta também, né? Ele faz um alerta que a gente tem que orar, jejuar, buscar ao Senhor. Logo no início da carta lá a Efésios, o apóstolo ele começa fazendo uma oração pelos irmãos. O apóstolo ele começa falando aos irmãos que tudo quanto eles têm através de Cristo Jesus, ele agradece ao Pai, ele agradece a Deus. Então, contudo, a gente tem que ter esse alerta, né? Que o inimigo ele está aí, ele está usando daqueles que não estão com o Pai para fazer maldades ao mundo, para fazer maldade aos seus entes, amigos, irmãos. Hoje estamos em um período muito difícil, né? Estamos passando pela dessa epidemia, mas a igreja é onde ela se fortalece, é onde cada um de nós estamos assim firmes na fé, possamos assim levantarmos a cada manhã, agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que Ele nos concede, pela família, pelo nosso lar, nosso alimento. Então isso vem de Deus, então temos que agradecer ao Pai, amém? Então nesse tempo, né, um tempo muito difícil,
Quando Paulo está escrevendo essa carta, né, quando ele está passando adiante esse alerta, ele está nos instruindo, né, e que fomos salvos em Cristo Jesus. Então temos que permanecer nele. E tem muita gente falando acerca dos tempos, né, que esse tempo o mundo já está para acabar, mas, meus irmãos, creia em Deus, né? Coloque toda a nossa fé em Deus e tudo nele, né? Para que assim possamos ser salvos nele. Mas o tempo no qual Deus irá fazer as coisas, isso não vem de nós, não depende do homem, não é do pensamento do homem, né? Então, se hoje estamos passando por um momento de dificuldade, é porque, né, está escrito nas Escrituras Sagradas, né? Mas isso não quer dizer que hoje temos o direito de falar, de dizer que o mundo já está acabando. Isso é tudo no tempo de Deus. Somos salvos em Cristo Jesus. Então creia nele, né? Nessa manhã, que essa palavra possa ser para fortalecer, né, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque pelo meio da sua maravilhosa graça temos hoje a acessão ao Pai. Amém? No 2.3 diz o seguinte: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso aqui é algo na qual temos que ter a ciência, né, e o carinho de pensar, de analisar, segundo tudo quanto estamos fazendo e agindo hoje, se é segundo a carne ou a vontade de Deus. Porque o homem, ele tem que ter esse discernimento, né, que tudo quanto vem de Deus, né, seguimos segundo a palavra dele, mas não segundo os nossos pensamentos e os nossos desejos carnais. Isso já não é mais do homem. Amém? Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultados, éramos filhos da ira. Éramos. Então, isso já não pertence mais ao homem em Cristo Jesus. Isto é, condenados e desprevidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. Isso aqui é maravilhoso, porque quando o apóstolo está escrevendo, está falando aqui, está dizendo que fomos predestinados para a adoção em Cristo Jesus, né? Então, quando antes, né, de Cristo, éramos condenados, vivíamos segundo, né, o homem daquele período vivia segundo os desejos carnais, e essas práticas não é de Deus, né? Então, um alerta para a igreja hoje, independente da situação na qual você passa hoje, tudo que você faça, né, ou tenha como objetivo de fazer em seus pensamentos, seja para a adoração do Senhor, seja para elevar o santo nome do Senhor, e não para satisfazer um desejo carnal. Amém? O segundo tópico: vivificados pela graça. Portanto, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Isso não vem de nós, a graça é de Deus. Então, pela sua imensa, né, pelo seu imenso amor, né, ele nos deu vida e vida eterna. Amém? Alcançados pela misericórdia e pelo favor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção advertiva. O apóstolo declara exaltante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Não é só amor, é muito amor, né? Eu falei aqui antes,
né, que é nas várias versões nas quais eu vi, ele não vai dizer que Deus nos amou. Deus, pelo seu muito amor ou pelo seu grande amor, está em algumas versões. Então, o amor de Deus, né, desde a fundação do mundo, no qual o Senhor sabe todas as coisas, ele já sabia desse momento, né, na qual ele teria que, o seu Filho amado teria que sacrificar por nós. Então, isso aqui não vem de nós, né? Vem de Deus. Não alcançamos a misericórdia, né? Pelo favor imerecido, vai dizer antes. Eu falei um pouco atrás aqui. Pelo favor imerecido. Isso não vem de nós, vem de Deus. Então, abrace isso, pegue isso para a sua vida, né? Coloque isso no seu dia a dia. Tudo quanto Deus vem falando através de Paulo nessa carta aqui é maravilhoso. Aqueles irmãos que puderem e tiverem um tempo, leiam essa carta de Paulo aos Efésios aqui. Isso aqui é muito interessante, é muito forte para a vida da igreja. A gente pode colocar isso hoje nos nossos dias a dias. Isso aqui, quando Paulo está trazendo essa visão, essa ministração acerca do ministério, de como fomos alcançados pela misericórdia de Deus, né? Ele está instruindo tanto a igreja de Éfeso naquele período, quanto a igreja dos dias atuais, como nós, irmãos, salvos em Cristo Jesus. Então, Deus nos amou de maneira assim imensa, na qual deu seu Filho amado por mim e por você, amém? O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, que éramos indignos, né, antes do sacrifício de Cristo. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, né? Então, somos assim uma igreja, nós como igreja somos separados, então a ira já não vive mais em nós. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundantemente em sua misericórdia. Então, ele aqui, Deus é abundante em sua misericórdia, né? Para com todos os seus filhos em Cristo Jesus. E essa, irmãos, estou aqui discorrendo o texto, mas eu queria frisar algo aqui importante nessa lição, amém? Que cada um de vocês sempre coloque no seu coração que somos salvos através de Cristo Jesus, né? E permanecemos salvos se permanecemos nele. Então, temos que ter uma vida, né, em Cristo, né? Permanecermos nele, né, firme, independente da situação, da dificuldade, né, dos obstáculos que a vida venha nos trazer. A salvação, né, o acesso ao Pai vem através de Cristo Jesus. Então, a fé nele, né, mediante a sua graça, né, mediante o seu sacrifício, né, que possamos ser salvos através dele. Então, pratique a cada dia. Não é porque somos dignos disso, não, de forma alguma. A palavra, Paulo vem trazendo aqui, que não é pelo nosso serviço diaconal, pelas nossas doações, né, no ministério, pelos nossos serviços aos necessitados, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Isso é forte e a gente tem que permanecer dele, porque através da misericórdia de Deus Pai nos concedeu tal e divina salvação. Vivificados por sua graça, amém? Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, olha aqui o que o apóstolo traz, aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Então, não fomos nós que fomos até ele, Deus nos alcançou. Estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, amém? Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas de que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa frase quer dizer que nascemos de novo.
Então morremos para o pecado, vivemos em Cristo Jesus, né? Permanecemos nele. Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Então isso não vem de nós. Tudo foi efetivado, né, por meio da sua graça, o favor imerecido. Está lá no capítulo 2, 8 e 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de nós, né? É dom de Deus, é pela graça do Pai, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é importante, ele não vem da obras, é o que eu falei aqui agora há pouco, não vem das nossas obras, não vem da obra do ministério, mas que possamos permanecer em Cristo Jesus mediante a fé. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então temos que andar em Cristo Jesus mediante a fé. Amém? Exaltados pela sua graça, né? Ou por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou, né, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os benefícios alcançados por Cristo. Isso aqui é forte, né? Porque juntamente vai dizer que fomos ressuscitados, né? A igreja, ela foi ressuscitada juntamente com Cristo Jesus. Isso é importante, né? Então, temos que o quê? Exaltar o nome dele, né? Buscar a sua face, né? Buscar o seu reino todos os dias, para que ele nos alcance, né? Por sua grande misericórdia. Amém. Terceiro tópico, a salvação não vem das obras. Já falei um pouco sobre. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo releva que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Olha isso aqui. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar. Temos que pôr em prática, viver isso, né? Nos santificar todos os dias, buscar a face do Senhor para praticar boas obras. Então, irmãos, Deus nos salvou, sim. Não foi perante as nossas obras, né? Foi pela sua grande misericórdia. Então, para permanecermos nele, né, temos que levar uma vida, né, praticar isso no dia a dia, mediante, né, as boas obras. Então, isso é importante. Que Deus seja convosco, que vocês possam praticar sempre, né, com os necessitados, com os órfãos. Então, em outras passagens, o mesmo Paulo vai afirmar, né, sejam vocês com aqueles que são necessitados, né? Que precisam de alguma maneira ouvir a palavra e às vezes não podem, não têm acesso. Então, graças ao Deus Pai, hoje podemos, né, ir, né, a ter a sua face, né, por causa da sua grande misericórdia. Então, irmãos, aquele amigo, vizinho, no qual às vezes tem alguma dificuldade e não pode ir à igreja, os irmãos podem levar a palavra. Hoje não, né? A gente não pode estar indo na casa dos amigos, vizinhos, familiares. Porém, vocês podem mandar uma mensagem, né? Uma mensagem animadora, uma mensagem que possa levar assim de alguma maneira algo que possa fortalecer nesse momento. Então, qual é a base da igreja? É só ministrarmos para nós mesmos? Não. Devemos ministrar também para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, né? Que ainda não foi
de alguma forma transformado, né, pelo seu grande amor. Então, mande uma mensagem. Vocês podem, os irmãos que nos acompanham, que estão no dia a dia, nos nossos grupos da igreja, vocês podem reparar que eu não costumo lá postar algo em relação ao que está acontecendo, né? Mas quando eu mando alguma mensagem que possa fortalecer a vida dos irmãos, porque eu vou dizer algo para vocês nessa manhã. Pessoas para estar espalhando, disseminando o que já está acontecendo, mídia e tudo mais, já temos muitas pessoas fazendo isso, né? Então que hoje possamos levar uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né, para a vida daqueles que necessitam ou de alguma maneira está entre nós, está fraco na fé. Então a igreja, nós como um pilar da igreja, a liderança, todos aqueles que ministram a palavra do Senhor tem que estar atento a essa situação, tem que estar atento na qual que já há muitas pessoas trazendo informações acerca da epidemia, informações acerca de quantas pessoas faleceram, foram contaminadas em nosso país, na nossa região, no nosso estado, né, em nossa cidade. Então, já há muitas pessoas levando esse tipo de informação. Então, que vocês possam, né, através de Deus, levar algo que possa fortalecer, vivificar a vida daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor ou que estejam fracos na fé, né? Porque não é só aquele que dá a paz do Senhor, que está no nosso meio, né, que está em comunicação conosco no dia a dia, que a gente tem que estar ali falando algo que possa fortalecê-lo, não. Tem muitas pessoas necessitando, sem alimento, passando por dificuldade financeira nesse momento. Então, que cada um dos irmãos possa levar algo que possa fortalecer, algo que venha de Deus, né? Que venha estar assim, glorificando o nome do Senhor e que possa passar algo assim de libertação nesse período tão difícil, amém? Glória a Deus. Primeiro subtópico, né, do tópico 3, a graça como meio de salvação. Pastor André aqui trazendo palavra de vida e de esperança. Exato, uma palavra de esperança. Essa é a função, né, predominante da igreja, passar algo de esperança, algo que possa assim de alguma maneira fortalecer, né, as pessoas que necessitam ou que estão espiritualmente, né, dependendo das bênçãos do Senhor. Então somos dependentes do Senhor. Então espiritualmente falando, nós que estamos no meio, que estamos na igreja, né, que estamos em contato no dia a dia, a gente tem essa visão, essa clareza, porque a palavra do Senhor, né, nossas orações, nossos jejuns, através da leitura da palavra, isso nos traz esse discernimento. Porém, né, as pessoas que não estão ao nosso meio, essas sim necessitam muito mais que nós ouvir a palavra do Senhor. Então que possamos ser assim uma base, né, para esse momento, para esse período no qual não só a igreja está vivendo, mas o mundo, né, o mundo como um todo. Então que Deus possa abençoar assim a vida de cada um de vocês, tá? Que as misericórdias do Senhor possam estar sobre nós para podermos ministrarmos com sabedoria e com o Espírito, com as bênçãos espirituais do Senhor. Amém? A salvação inclui a libertação da morte, né? Não somos mais escravos do pecado, né? E da ira vindoura, mas ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar das bênçãos espirituais. Olha, mais uma vez o apóstolo, né, o escritor aqui está falando acerca, né, das bênçãos espirituais em Deus, descrita em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é um livramento do poder da maldição do pecado e da morte.
e a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, temos comunhão com Deus a partir do livramento do pecado, da ira, né, do distanciamento. Não é que o pecado não estará próximo, mas que, né, a partir do firmamento, né, da fé em Cristo Jesus, possamos não, né, estar no pecado, né? Estamos livres, temos comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos através de Cristo, né? Que aos que o receberam, tá bom? Temos que recebê-lo. Abra a porta para que você possa cear com o Senhor, para que Ele possa estar sobre a sua vida, estar ministrando sobre a sua família. Então, a família é a base do Senhor. Então, somos uma família em Cristo Jesus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Já falamos um pouco sobre. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Não vamos entrar no critério. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então, Deus, através de Cristo, Ele não tirou de nós liberdade alguma, né? Mas sim nos colocou, né, em outros caminhos para que possamos buscar assim o reino celestial e não os desejos carnais. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é resposta à graça de Deus através do recebimento da salvação, né? Então, recebemos a salvação através da fé em Cristo Jesus. Obras como evidências da salvação. Capítulo 3, versículo 2. Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de nós, trata da salvação pela graça, que provém de Deus Pai. A segunda retifica que a salvação não vem das obras. Falei aqui um pouco também, isso não vem de nós, não vem das nossas obras, né? O que indica que não se trata da recompensa de algum ato humano. Então, meus irmãos, nessa manhã eu volto a afirmar para vocês, né? Não depende das nossas obras, né? Tudo quanto Deus fez na vida de cada um de nós não depende das nossas obras, sim da sua maravilhosa graça. Essas informações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Nunca leve, né, essa visão, tenha esse conceito que as suas obras, suas ministrações, suas doações, né, o seu trabalho no ministério venha a salvá-lo. Isso é um perigo, né? A igreja ela tem que estar apta, né? Ela tem que estar constante nos ensinos, nas orações, no buscar da palavra, porém, né, que nunca seja isso, né, a sua vangloriação, né, que suas obras possam levar a Deus, e sim a sua fé em Cristo, né? Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criado em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras mais. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Olha a diferença aqui. Não como meio para ser salvo, mas como uma evidência, né, que vivemos em Cristo Jesus. Então, o que Jesus veio, pregou, falou e ministrou, né? Que possamos assim viver nele, né, e deixar os desejos, né, da carne e os pecados.
as idolatrias, porém fazer da mesma obra da qual ele fez. Então, o que Jesus fez, ele ministrou, pregou acerca de Deus Pai, e que ele, seria e hoje é o meio, o caminho, a fé nele nos levará ao Deus Pai para a salvação eterna. Então isso é evidência, não pelo meio, não como um meio, mas como evidência que seremos salvos através de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Os irmãos, estamos finalizando. Quero agradecer a conosco nessa manhã, aprendendo um pouco acerca de como fomos libertos, para uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. A conclusão diz o seguinte: antes da regeneração, éramos filho da ira e condenados à perdição eterna. Por um ato de amor divino, por meio da salvação maravilhosa, pela graça de Jesus, nos tornamos filhos da adoção. Fomos ressuscitados através de Cristo Jesus. Em outras passagens vai dizer que fomos adotados, através de Cristo Jesus. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. Olha isso aqui, meus irmãos. Isso aqui não é concedido através da minha e da sua obra, é através, da comunhão em Cristo Jesus. Então, isso vem sempre como uma das primícias em nossas vidas, Independente da obra na qual façamos, somos salvos em Cristo Jesus, A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Então, a ministração, o conteúdo, a passagem central no qual o apóstolo está trazendo aqui, o escritor foi divinamente sábio também, dessa revista da CPAD, na qual que tudo quanto temos, é através das misericórdias do Senhor, e fomos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus. Então nele temos todas as coisas, nele somos salvos, nele temos comunhão com o Pai, nele está todas as nossas esperanças. Então que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que você possa passar a transmitir algo de esperança, algo que possa fortalecer a vida daqueles nos quais ouvem vocês. Às vezes a gente, sem querer, dá uma palavra, traz uma palavra que às vezes possa enfraquecer um irmão. Então traga uma palavra de fortalecimento, traga uma palavra de fé, de esperança, que Deus possa ser assim espiritualmente para com todas as pessoas e não só conosco, tá bom? Isso é importante. Deus, ele nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para todos nós e não só para a igreja, Deus, ele tem prazer no qual façamos a sua obra, no qual levamos, ministramos aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Que possam ser salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, alertazinho aqui do nosso pastor André Paulo. Hoje, mais uma vez, teremos a live da nossa escola, do nosso culto, às 19 horas, às 7 horas da noite, tá bem? E que todos possam estar aqui mais uma vez conosco, Que Deus possa falar através dessas lives com vocês, que Deus possa estar assim falando com a igreja nesse momento e que possa assim usar, da nossa capacidade, graças a Deus Pai, estarmos aqui para poder ministrarmos aos irmãos
que estão nas suas casas, estão nos seus lares, estão trabalhando nessa manhã de domingo. Que Deus possa ser convosco nesse dia, tá bom? Que as bênçãos espirituais do Senhor possam habitar em vós. Porque tudo quanto o apóstolo tem trago aqui, tem falado aqui na igreja nesse período, é para que, né, a igreja se fortaleça. Então, meus irmãos, nessa manhã, que Deus possa fortalecer vocês nesse período de epidemia, né? Que Deus possa estar assim firme em vocês e vocês nele. Então, tudo quanto venha para fortalecer, transmita isso, tá bom? Tudo quanto venha para fortalecer, para edificar a vida de alguém, transmita isso. Seja você um transmissor de coisas boas, né? Transmita paz, transmita sabedoria para aqueles nas quais ainda não ouvem, né? E não têm acesso à palavra. Ah, meus irmãos, mas hoje todo mundo tem um celular, todo mundo hoje pode compartilhar pelo WhatsApp, mas às vezes tem pessoas que não têm as mesmas condições que nós, né? Tem pessoas que às vezes não tem um celular que possa assim assistir uma live dessa. Então possa falar com ele, possa ser você uma pessoa, um transmissor de coisas boas, né? Seja você um transmissor de tudo quanto as maravilhas nas quais Deus propôs em nossas vidas. Próxima lição de número 6, né? Estaremos falando um pouco mais do que o apóstolo traz para nós, né, para as nossas vidas, a condição dos gentios sem Deus, né? É uma lição muito forte, né? A gente tem que pedir entendimento a Deus para que Ele ministre através de nós, para que possamos trazer entendimento para a igreja, né? Para que possamos, assim, nesse período muito difícil, trazer um entendimento, uma visão para a igreja acerca das coisas que estão acontecendo e tudo quanto Deus falou conosco através das Escrituras, tá bom? Então, tudo quanto Deus tem falado é através das Escrituras. Então, meus irmãos, você é um transmissor, né, da palavra de Deus. Você que pode levar aqueles que não têm acesso, não vêm à igreja, convide um amigo, depois que sairmos dessa epidemia, se Deus quiser e permitirmos, né, estaremos todos juntos novamente aqui para glorificar o nome do Pai. Então isso é maravilhoso. Eu agradeço a vocês por terem a paciência nessa manhã de poder me ouvir. Amém? Que eu possa, assim, através da palavra do Senhor, ter levado algo, né, que possa fortalecer a sua vida nessa manhã. Amém? Lição de número 6, no dia 10, próximo dia 10, estaremos aqui ministrando para você, para que Deus possa, assim, fortalecer a vida do irmão e trazer bênçãos espirituais sobre a sua vida. Amém? Meus irmãos, o tempo aqui venceu, né? Queria eu falar mais um pouco da palavra de Deus para vocês, né? Que eu possa, assim, ter de alguma maneira transmitido a palavra do Senhor, na qual Ele possa fazer, né, exemplo através da vida do apóstolo. Lembre-se, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava recluso, ele estava preso, né? Então, seja você no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, né, uma pessoa que possa edificar, possa transmitir uma palavra de fé e de esperança. Amém? Quero orar pela vida dos irmãos, pela vida daqueles que ainda vão ver e ouvir essa palavra nessa manhã. Que Deus seja convosco nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez visita, papai, a vida de cada um dos irmãos que está nessa manhã nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor possa fortalecer os corações, né, de cada um deles, que o Senhor possa fortalecer os irmãos e as irmãs que estão fracos, né, nesse período, nessa pandemia, que não podem sair, né, de suas casas. Que o Senhor possa, assim, achar um meio, né, uma palavra, né, segundo o seu querer, né? Derrama, Senhor, sobre nós todos os espíritos, né, de bondade, que a sua misericórdia seja com a sua igreja, né? Que suas maravilhas espirituais, guarda-nos, toda a sua igreja, tanto esse mundo, meu Pai, transforma as pessoas que ainda não foi transformada através da tua palavra, ó Pai.
Oh, Senhor, te agradeço nessa manhã pela vida de cada irmão e irmã, edifica a cada um deles, transforma, né? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a cada irmão que pôde me ver nessa manhã, em nome de Jesus.